Barão de Mauá, o pioneiro do empreendedorismo brasileiro. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, nos tempos do Império fundou 4 das 6 maiores empresas do Brasil, sendo que as 2 que não pertenciam a ele eram do governo. Por isso ficou conhecido como empresário do Império, contador, economista, administrador de empresas, deputado, legislador, diplomata informal do Império e, sobretudo, o grande pioneiro do empreendedorismo brasileiro. O legado empresarial do Barão. Foi ele que fundou a primeira grande indústria do país. Também fez a primeira estrada de ferro e o Banco do Brasil. Sim, o banco mais antigo do país provavelmente não existiria sem ele. Seus negócios foram do norte ao sul do Brasil e chegaram a países como Inglaterra, Uruguai e Argentina. No seu auge, o valor total de seus ativos chegava a 115 mil contos de réis, quantia superior ao orçamento anual do Império na mesma época, que era de 97 mil contos de réis. Entre a segunda metade dos anos 1850 e o início da década seguinte, o Barão de Mauá tornou-se o homem mais rico do país. Influência e queda. Influência no Império. Exerceu enorme influência sobre o governo imperial e apareceu como fator decisivo no desenvolvimento nacional e também do continente. Origem da ruína. Mas essas ligações também seriam a origem da sua ruína quando faliu. Recuperação. No final da vida, ao contrário do que ficou para a história, ele se reergueu e acabou falecendo muito rico novamente. Quando faliu, o barão entregou à justiça até a armação de ouro de seus óculos para honrar o que devia. Origens humildes. Irineu Evangelista de Souza nasceu no interior do que é hoje o estado do Rio Grande do Sul, quase na fronteira com o Uruguai, em 28 de dezembro de 1813. Ele não pertencia à elite brasileira, muito menos tinha títulos de nobreza. Era a época do Império no Brasil e aquele local onde nasceu era extremamente inóspito, uma terra esquecida, meio sem dono, longe de tudo e todos. Naquele lugar, a principal fonte da economia era a criação de gado para abastecer o comércio de charque que crescia. Esse também era o negócio da família de Irineu, que possuía uma estância no interior criando gado. Tragédia familiar. 1819. João Evangelista, o pai de Irineu, foi assassinado em circunstâncias obscuras durante uma de suas viagens para vender gado. Após a tragédia, Mariana, mãe de Irineu, ficou viúva aos 28 anos, sem recursos e 2 crianças para criar. Ela casou-se novamente, mas seu novo pretendente impôs uma condição. Ele não queria os filhos dela por perto. Separação. Guilhermina, irmã de Irineu, aos 10 anos casou-se e Irineu foi levado para o Rio de Janeiro por um tio materno. Na despedida, entre abraços e lágrimas, Irineu prometeu às 2 mulheres trabalhar e estudar para mais tarde sustentá-las. O Rio de Janeiro da época imperial. Naqueles tempos, praticamente não existia o que chamamos de ascensão social. Os escravos faziam trabalho duro na lavoura e eram a base da economia, servindo também como principal mercadoria. Os portugueses ficavam à frente de pequenos comércios e os ingleses tinham negócios maiores de importação e exportação. Já os brasileiros de origem abastada ficavam com carreiras políticas, advocacia e jornalismo. E havia, acima de todos esses apenas abaixo do próprio imperador, as camadas burocráticas da aristocracia portuguesa e do clero, e os militares. O trabalho no comércio era feito pelos brasileiros pobres, e era aqui que o futuro do barão iria se inserir, com mínimas perspectivas de ascender socialmente. Primeiros passos no comércio. Caixeiro aos 9 anos. Aos 9 anos, quando Irineu chegou na então capital do Brasil, o Rio de Janeiro, começou a trabalhar como caixeiro no atacado de João Rodrigues Pereira de Almeida, que ficaria conhecido como Barão de Ubá. Destaque precoce. Irineu se destacava na empresa porque era muito interessado e estudioso. Ainda muito jovem, aprendeu a ler e escrever. Teve noções de contabilidade, cálculo de juros e um pouco de línguas estrangeiras. Responsabilidade jovem. Com 14 anos já comandava a tesouraria da empresa. Irineu autorizava as compras e guardava a chave do cofre. Pereira de Almeida era o que se chamava de comerciante de grosso e um dos maiores atacadistas do Rio de Janeiro. Esse tipo de comerciante atuava com a compra e venda de grandes quantidades de produtos e seu principal comércio era de escravos. Transição para caruters. O atacado de Pereira de Almeida sofreu uma súbita derrocada e foi à falência. Nesse processo,
Irineu teve uma atuação de destaque, conseguindo ajudar seu chefe a sanar suas dívidas. Um dos credores da empresa era um comerciante inglês chamado Richard Caruthers. Almeida, como uma das formas de pagar o que devia, ofereceu a Richard seu melhor funcionário, e foi assim que Irineu foi trabalhar para ele. Em 1830, iniciou seus trabalhos na Caruthers and Company, que era uma importante firma de importação de produtos. Ali ele teve contato com a língua inglesa, com a libra, o mais importante, com a visão liberal que os ingleses tinham sobre os negócios e riqueza, que era totalmente contrária do Brasil daquela época, com economia baseada nos escravos. Ascensão profissional e pessoal. Relação com Caruthers. Foi criada uma profunda relação entre Irineu e o Sr. Caruthers. Foi Richard que serviu de padrinho para Irineu entrar na maçonaria, o que ligaria pessoas importantes da sociedade e proporcionaria fortes relações na política. Ascensão meteórica. Aos 23 anos, ele já era gerente da Caruthers. Em 1839, o Sr. Caruthers, querendo voltar para sua terra natal, apontou-lhe como seu sócio para tocar a empresa. Vida familiar. Nessa época, Irineu já era um jovem empresário de sucesso. Então cumpriu a promessa e foi buscar a mãe, a irmã e a sobrinha Maria Joaquina, que tinha 15 anos e viria a ser a sua esposa no futuro. Juntos tiveram 12 filhos, dos quais 10 sobreviveram. Mesmo sendo um liberal, ele conseguiria transitar bem entre os partidos políticos ao longo dos anos. O nascimento de um industrial. Nos negócios, Irineu, que era muito ambicioso, não parava. Ele viu em algo totalmente inovador para a época a possibilidade de expandir suas riquezas. Em 1840, quando tinha apenas 26 anos, Irineu decidiu se tornar um industrial, isso sem nunca ter visto uma fábrica de verdade de perto. No Brasil, empresas desse tipo eram praticamente inexistentes. Para você ter uma ideia, países como a Itália, Espanha e Portugal estavam no mesmo estágio que o Brasil, engatinhando na era industrial. A Alemanha e a França estavam um pouco mais avançadas, já tendo suas primeiras fábricas, mas a Grã-Bretanha estava em um estágio à frente e passava pela primeira revolução industrial. Viagem à Inglaterra e fundação da Ponta de Areia. Viagem à Inglaterra. O jovem Irineu embarcou para a Inglaterra. Em solo inglês, ele visitou usinas siderúrgicas, tecelagens, fábricas de teares, ferrovias e outros empreendimentos, mas seu interesse estava voltado para a siderúrgica. Oportunidade no Brasil. Ele voltou certo de que queria implementar o que tinha visto na Europa aqui no Brasil. Havia um problema. Naquela época era mais barato importar do que produzir no país. Mas o cenário mudou com a sanção da Lei Alves Branco, que protegia a indústria nacional. Fundação da Ponta de Areia. Irineu percebeu a grande oportunidade e vendeu todos os seus negócios comerciais. Com financiamento da Inglaterra e seu dinheiro próprio, comprou uma pequena fundição que viria a ser a Fundição de Ferro da Ponta de Areia. Com o barão à frente, ela cresceu muito e é considerado o estabelecimento fabril mais importante dos tempos imperiais, a primeira grande indústria do país. Gestão inovadora. Reinel de Castro, seu sócio no empreendimento, organizou uma equipe de profissionais ingleses altamente qualificados para virem para o Brasil. Essa seria uma marca do Barão de Mauá em seus negócios. Substituir a mão de obra escrava por profissionais com capacidade técnica, de preferência estrangeiros. Obviamente, isso ia contra toda a abordagem dos empresários brasileiros na época do Império. Irineu também destacava-se por uma gestão muito profissional dos seus negócios, considerada muito à frente do seu tempo. Ele administrava suas empresas concentrando-se apenas no essencial e dando larga autonomia a seus subordinados. Mauá escrevia até 20 cartas por dia, em geral à noite, com instruções gerenciais e comentários sobre política e economia, capacitando assim seus gerentes a tomarem as melhores decisões. Produção da Ponta de Areia. Navios. Na fundição foram construídos 72 navios a vapor ao longo do tempo. Funcionários. O número de funcionários é bastante incerto. Em relatos afirma-se que eram 380, em outros relatórios dizem que era mais de 1.000. Produtos. Além dos navios, a fábrica produzia peças, caldeiras para máquinas a vapor, engenhos de açúcar, guindastes e outros artigos fabris pesados. Tubos de ferro. O principal produto no início da fundição eram os tubos de ferro para o encanamento de água,
fruto de uma encomenda do governo imperial para a água do rio Maracanã, no Rio de Janeiro. Esse pedido representou uma base sólida para as finanças da empresa quando ela foi fundada, mas também um grande risco porque o governo imperial tinha fama de ser mal pagador. Atuação política. Nesse campo, o da política, o barão sempre procurou atuar de forma pragmática. Mesmo que o Brasil vivesse um império, muitos políticos tinham grande influência na sociedade. Irineu sempre procurou relacionar-se bem com eles, obviamente com o imperador. A intenção do barão era mudar as leis que surgiram a fim de criar uma política econômica com maior liberdade e funcionalidade para os novos negócios, o que por óbvio também o ajudaria. Considerado um liberal e adepto de Adam Smith, ele defendia o fim da escravidão e o menor poder do Estado, posição que fez com que uma parcela das figuras do império e da elite cafeeira boicotassem ele ao longo dos anos. Expansão dos negócios. Iluminação a gás. Foi ele que fundou a Companhia da Iluminação a Gás para produzir lampiões a gás. O barão fechou um contrato com o governo do Rio de Janeiro para iluminar a cidade com lampiões. Enfim, a capital do país começava a ser iluminada e saía da escuridão. Primeira ferrovia. Mauá também fez a primeira ferrovia brasileira, que ia do Rio de Janeiro a Petrópolis, foi chamada de a Estrada de Ferro de Petrópolis. São Paulo Railway. Anos mais tarde, com muito crédito, ele fundou a São Paulo Railway, futura Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Essa empresa tinha como sócios minoritários grandes banqueiros de Londres, inclusive a lendária família Rothschild. Ambos os empreendimentos foram assolados por doenças como a febre amarela e problemas de ordem climática. Seus engenheiros ingleses tinham grandes dificuldades para entender o solo brasileiro e muitos deles morreram doentes. Mas quem ficou conseguiu passar por cima da dificuldade e entregar as obras. O título de barão e o episódio da pá. Foi durante a inauguração da Estrada de Ferro de Petrópolis que 2 episódios muito famosos aconteceram. Foi lá que, por decreto imperial, Dom Pedro I concedeu a Irineu o título de barão de Mauá. Mas também ocorreu uma gafe. Nessa ocasião estavam presentes toda a nobreza brasileira, os principais ministros e Dom Pedro I. Durante a cerimônia de inauguração, o barão convidou o imperador para usar uma pá de prata, que acabou aceitando. Tal evento foi considerado vexatório, visto que o conceito de trabalho era diferente na época. A nobreza não trabalhava com esforço físico e nunca pegaria uma ferramenta, ainda mais posando como operário. Esse tipo de ação marcava bem a diferença entre o barão, um homem de negócios com visão liberal do mundo, frente à antiga visão monárquica em que as divisões eram bem estabelecidas. O Banco de Mauá. Criação do banco. Mauá construiu uma estrutura financeira interessante para financiar seus negócios. Ele abriu seu próprio banco. Essa foi uma jogada muito inteligente, pois era uma época com pouquíssimas regulações. Crescimento rápido. Em março de 1851, Mauá presidiu a primeira reunião dos acionistas do Banco de Comércio e Indústria do Brasil. Rapidamente, o Banco do Brasil de Mauá se tornou o maior banco do país, 5 vezes maior que seu concorrente, o Banco Comercial. Fusão forçada. Dom Pedro I, pressionado, utilizou sua fala em uma sessão legislativa em 1853 para recomendar a criação de um banco solidamente construído. Isso desencadeou uma fuga de clientes nos 2 bancos privados, o Banco do Brasil de Mauá e o Banco Comercial. Casa Bancária Mauá MacGregor. Com dinheiro em caixa, Mauá deu um novo passo ousado. Fundou a Casa Bancária Mauá MacGregor e Companhia. Essa empresa não podia emitir títulos, sofria limitações na captação de capitais, mas operava contas correntes, descontava duplicatas, emprestava dinheiro e operava câmbio. Poucos anos depois, em 1867, a organização bancária já tinha filiais em Londres, Manchester, Paris e Nova York. Também possuía filiais em Buenos Aires e Montevidéu, assim como uma série de agências espalhadas pelo Brasil. Em 1857, o barão foi chamado pelo ministro da Fazenda, Bernardo de Souza Franco, para recuperar o controle da política econômica que estava em crise bancária desde que o preço da libra havia despencado. O Banco de Irineu era tão forte que, em determinado momento de crise no Brasil, o ministro passou o papel de agente financeiro do governo para a empresa de Mauá. Por meio de uma arriscada operação, Irineu conseguiu salvar o próprio banco e ajudar a tirar o país da crise. Declínio e queda. Sabotagens.
Ocorreram inúmeros eventos sem explicação plausível, como o incêndio do estaleiro que muitos acreditam ter sido obra de sabotagem. Projeto de caldeira, guindastes e tubos também sofreram outros inúmeros danos sem que suspeitos ou culpados fossem identificados. Mudanças legislativas. O governo imperial aprovou a tarifa Silva-Ferraz, que reduziu as taxas de importação sobre máquinas, ferramentas e ferragens. Essa mudança na legislação incluiu incentivos à importação de materiais para a agricultura, num claro apoio a um setor mais tradicional da economia e contra a industrialização do país. Crise no Uruguai. Crise no Uruguai. Em 1869, depois de uma manobra do governo que assumiu o poder no Uruguai, os correntistas correram para retirarem rapidamente seus depósitos do banco e, sem dinheiro para suportar a operação, o barão teve que pedir a liquidação do empreendimento. As notícias de Montevidéu rapidamente se espalharam e provocaram uma crise de credibilidade nos negócios de Barão de Mauá no Brasil, que acabaram tendo sérios problemas financeiros. No momento mais difícil para o Barão de Mauá, ele não contou com o auxílio do governo imperial, que inclusive proibiu o Banco do Brasil de fazer empréstimos ao empresário. Recuperação e legado. Após anos lutando, ele acabou não resistindo. Mauá entrou com um período de moratória em 17 de maio de 1875, que tinha 3.000 credores ao redor do mundo. 3 anos depois veio a falência total de seus negócios. Para pagar as dívidas, Irineu vendeu quase tudo o que tinha, inclusive bens pessoais. Mas, ao contrário do que muitos dizem, ele não morreu falido. Antes de quebrar, o barão montou uma nova empresa, a Companhia Agrícola e Pastoril, que organizou todas as terras que ele possuía, inclusive 200.000 hectares de terra e 250.000 cabeças entre bois, cavalos e ovelhas que tinha no Uruguai. Essa empresa se tornou muito rentável. Em 1882, registrou 623 contos de réis de lucro líquido sobre o faturamento de 867 contos de réis. Com esse lucro e seus bens, Mauá conseguiu pagar todos os seus credores. Mauá sofria de diabetes, morreu no dia 21 de outubro de 1889, menos de um mês antes da proclamação da República. Seu legado é inquestionável. Sua ascensão foi meteórica, em uma época onde tudo que ele criou simplesmente não existia, principalmente, não era entendido. Mas sua queda também explica muito da visão que o Brasil tem para seus empreendedores.